E aí, tudo certo, produção? Gravando? Tá gravando? Olá, já imaginou produzir a sua própria cerveja e ainda abrir a cerveja que você mesmo fez e degustar com os amigos e sua família? Então assista esse vídeo até o final, pois eu vou te contar como aprender a fazer cerveja em casa sem dor de cabeça. Eu sou Fabiana Biuaik, sommelier de cerveja e cervejeira caseira. Sou formada em comunicação social com habilitação em rádio e televisão pela Universidade Metodista de Piracicaba e descobri a cerveja artesanal há alguns anos e descobri que é possível fazer cerveja em casa. Foi quando um amigo chegou no meu escritório e disse que havia feito cerveja no apartamento dele. E eu disse, como assim fez cerveja no seu apartamento? E ele disse, ué, eu faço cerveja em casa. Gente, eu nunca imaginei que era possível alguém fazer cerveja em casa. E aquilo me causou tremendo espanto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Procurei pela internet, Facebook e achei complicado demais. Até porque cada um falava uma coisa. Eu resolvi estudar de verdade. Eu fiz um curso de sommelier de cerveja pelo Science of Beer Institute, para primeiro poder entender o que é realmente o mundo da cerveja. E depois eu me aprimorei em diversos cursos de produção de cerveja caseira, na panelinha mesmo. E lá se foram 4 anos de estudos. E até hoje eu continuo. E foi aí que eu me encantei. E quando eu conto essa história para os meus amigos ou pessoas do meu convívio, elas dizem, nossa, que legal, Bia, eu também quero aprender a fazer cerveja em casa. E o mais legal é que todo mundo pode fazer cerveja em casa. Você pode fazer a sua cerveja. Eu estou aqui para convidar você, então, para aprender comigo a fazer a sua própria cerveja. Vamos passar horas divertidas fazendo cerveja, estudando cerveja e o mais legal, sem você precisar sair da sua casa. Se você é como eu, gosta de fazer as coisas da maneira correta, não quer errar logo na primeira vez e quer, claro, ter segurança em produzir a sua primeira leva, preste um pouco mais de atenção no que eu tenho a te dizer. Quando a gente começa a fazer cerveja em casa, é super normal a gente ter medo na primeira leva de fazer, porque a gente tem medo de errar. São muitos os detalhes e é por isso e é fundamental que a gente estude bastante, que a gente tente fazer tudo com muita tranquilidade. Eu vou te contar uma coisa, não adianta você ficar pesquisando pela internet como fazer cerveja em casa. O que você precisa é saber, é estudar, porque a gente acha muita coisa ruim na internet. Muita gente que faz por fazer sem nem entender o que está fazendo. Quando eu comecei a fazer cerveja em casa, eu tive muitos erros. Eu errei bastante. Sim, eu errei mesmo. E claro que depois que você comete os mesmos erros, você não vai ficar repetindo eles, certo? Com o tempo, eu fui corrigindo esses erros, aprendendo e agora você já pode pular essa etapa de erros e aprender o certo, sem precisar ficar com problemas de sanitização, por exemplo, de contaminação nas suas garrafas, do airlock, por exemplo, transbordar, do seu balde fermentador estar mal lavado e você perder uma leve inteira pelo ralo. Enfim, erros que todos os iniciantes podem passar e que eu quero que você pule essa etapa, porque chega uma hora que se você errar muito, você pode desmotivar em fazer cerveja em casa e aí você vai desanimar. E aí é uma coisa muito chata que aconteça isso. A maioria das pessoas pensam assim. E aí está dentro da normalidade você ter o medo de fazer pela primeira vez uma leva. Eu tinha medo de fazer cerveja, ainda mais na primeira vez. Eu, além do medo, tinha também uma insegurança grande em achar que eu não fosse capaz. Mas, gente, qualquer um pode fazer cerveja em casa. Você pode e você vai conseguir fazer a sua própria cerveja. Eu não estou aqui não para te incentivar a beber. Não, pelo contrário, eu parto do conceito beba menos e beba melhor. Mas Bia, o que você vai ensinar nesse curso? Bom, você vai aprender o passo a passo de como produzir a sua cerveja em casa. Vai aprender desde a moagem dos grãos até o engarrafar da sua cerveja. Vai aprender como hidratar as leveduras e fazer a fermentação. Vai aprender a função da água, do malte, do lúpulo e das leveduras. E o mais legal, tudo com muito objetivo e com muita praticidade. Se você não tem noção nenhuma de como fazer cerveja em casa, você não se preocupe, pois você vai aprender. E você vai fazer a sua própria cerveja, vai aprimorar o seu conhecimento. E você que já sabe, vai ter a chance de aprender um pouco mais. Neste curso online, são abordadas todas as etapas do processo de produção de cerveja caseira, desde a moagem dos grãos até os segredos e técnicas de engarrafar a sua própria cerveja artesanal. E o mais legal,
Você aprende um método simples, conhecido como BIAB, Brew in a Bag, fazendo cerveja com uma única panela, sem dor de cabeça, economia e praticidade logo no início. As aulas são diretas e práticas. Você pode acompanhar tudo por vídeos e aprender todas as etapas do processo de produção comigo. Tudo sendo feito passo a passo, bem didático. O mais legal é que você pode pausar o vídeo e ainda assistir e retornar quantas vezes quiser. Já imaginou? Toda a sala de aula fica na nuvem, ou seja, nossa plataforma de estudos é totalmente online e você não vai ter problema nenhum, basta a internet e pronto, é estudar. E se você tiver alguma dúvida durante a aula, você pode enviar a sua pergunta na mesma sala que assistiu a aula e eu vou te responder as dúvidas em no máximo 2 dias. E olha, depois que você abrir a sua primeira garrafa, vai querer sempre fazer mais. É um caminho sem volta. Fazer cerveja é um hobby, é uma paixão, é uma diversão. Estudar cerveja é bom demais e depois que você fizer isso, terá muito mais prazer em viver. Pode acreditar. Eu fico feliz pelas mudanças de vida das pessoas que aprendem a fazer cerveja em casa. Elas são muito mais felizes. Fazer cerveja em casa é um hobby apaixonante. Estude cerveja, leia livros, deguste rótulos, entre para esse universo diferente. Mas Bia, como que é o curso? Bom, os módulos são 3. Um módulo sobre as matérias-primas. Nós vamos estudar separadamente nós vamos ter separadamente uma aula sobre a água cervejeira, sobre o malte, o lúpulo e a levedura. O módulo 2, nós vamos literalmente fazer a cerveja na prática. A gente vai aprender sobre a moagem dos grãos, entender qual é a importância de um grão moído corretamente e a gente vai literalmente moer o grão. Depois partiremos para a aula da mostura, onde ficaremos testando a nossa paciência com o liga e o desliga do fogão. Ainda no módulo 2, teremos as aulas de recirculação do mosto, lavagem dos grãos, hidratação da levedura, fervura, resfriamento, fermentação. Vamos fazer a trafega do balde fermentador para o balde maturador e ainda engarrafar a nossa cerveja. E você pensa que acabou? Que nada! No módulo 3, nós vamos viajar juntos, virtualmente, claro, para os 4 principais países onde as escolas cervejeiras serão estudadas. Já ia me esquecendo, você ainda terá acesso em PDF a uma apostila exclusiva Bia Beer, onde eu descrevo todas essas etapas de produção para que na hora que você for produzir a sua leva, você não tenha dificuldade e não erre nenhum passo. E aí você vai pensar, nossa Bia, eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro para pagar todo o seu curso, vai ser muito caro. Olha, para te falar a verdade, se eu fosse juntar todos esses itens e te dizer um preço, você pagaria muito mais do que R$1.000 para ter acesso a todo esse conteúdo de forma didática e exclusiva. Mas eu quero, além de ensinar você a ser muito mais feliz em fazer a sua própria cerveja, ensinar também a cultura cervejeira. Você não vai ficar mais perdido, por exemplo, quando entrar numa loja de cerveja e não saber qual rótulo escolher, pois hoje existem tantos estilos, né? Tem mais uma coisa. Para os 50 primeiros inscritos do meu curso online, eu vou enviar um copo Bia Beer, uma apostila impressa e um certificado de participação na sua casa com frete grátis para todo o Brasil. E aí você pergunta, mas Bia, isso vai ficar uma fortuna? E eu respondo, sim, vai, mas eu quero que você aprenda a ser feliz, ter um hobby apaixonante. E sabe por que valor? Gente, por apenas R$397. Isso mesmo, você não ouviu errado. São R$397 para você ter acesso a todas essas aulas que eu disse e para você assistir a hora que quiser. Além de receber todos aqueles brindes pelo correio. E ainda você vai poder pagar em até 12 parcelas de R$ 39,70. Super bom, né? Eu confesso que é uma super oportunidade. Só mais uma coisa, eu quase esqueci. Eu ainda vou disponibilizar para você, e desta vez é um bônus super especial, de uma aula incrível, com 45 minutos de duração, onde você vai conhecer todos os equipamentos necessários para se ter em casa e começar a fazer a sua própria cerveja. Além do mais, vai ainda aprender as etapas do processo de produção, de fabricação da sua cerveja e reforçar todas as aulas do curso que a gente já fez. Gostou? Então não perde tempo e vem comigo aprender a fazer a sua cerveja. E depois eu vou só te pedir uma coisa, você me convida para eu degustar a sua cerveja quando estiver pronta, tá? Até lá!